bem mais procedimental do que processual. O que significa ser uma aula procedimental? A gente vai pensar o procedimento, passo a passo, com que um processo anda no tribunal. Qual que é o caminho com que um recurso anda no tribunal. E aí eu vou fazer um desenho aqui no quadro do que seria esse passo a passo para ficar bem fácil para vocês. Vamos pegar a apelação como exemplo, que a apelação é o recurso mais básico e mais, que a gente poderia chamar por recurso comum, e todos os recursos podem utilizar o procedimento da apelação. Vamos pensar que saiu uma sentença lá na vara, lá em primeiro grau. Se eu decido protocolar a apelação, onde que eu protocolo essa apelação? Onde que eu realizo o protocolo dessa apelação? No juiz de primeiro grau ou no tribunal? No juiz de primeiro grau. E aí vocês entendem aqui, maioria dos recursos, a regra dos recursos é que eu protocole o recurso onde? Onde está o processo. Onde que está o processo, gente? Nesse caso, em primeiro grau. Então, onde tiver o processo, vai ser a normalidade de eu protocolar o recurso. Por mais que o recurso vise levar esse processo para o tribunal, o protocolo dele é ainda em primeiro grau. Então, coloquem isso como uma regra. O juiz de primeiro grau vai somente intimar a outra parte para que faça as contrarrazões. O que seria isso? Todo recurso tem as suas razões recursais e aí você vai fazer, o recorrido vai ter o prazo igual ao do recurso para fazer as contrarrazões. O que significa isso? O recorrente traz as suas razões, o recorrido pode apresentar as suas contrarrazões. Feito isso, com ou sem apresentação das contrarrazões, o juiz vai remeter para o tribunal. Então, ele faz a remessa para o tribunal. Quando ele faz a remessa para o tribunal, a jurisdição do juiz fecha. O que significa isso? Ele pode fazer alguma coisa nesse processo? Não, porque fechou. Hoje a gente fala de PJE, então fecha o sistema para ele, porque o processo não estará mais lá, mas que seja o sistema, fechou o sistema de primeiro grau e vai abrir o sistema no tribunal. Se fosse processo físico, como ainda é no penal, por exemplo, aqui, que ainda está em implementação do PJE para o penal, seria a remessa do processo físico, sairia da vara e iria para o tribunal. E aí é até mais fácil de vocês visualizarem que o juiz não tem nem como mesmo exercer qualquer tipo de jurisdição. Por quê? Porque se o processo é físico e estava com ele remete para o tribunal, ele não tem mais nem contato com o processo. Por mais que no PJE seja um sistema que ele poderia o acessar, funciona como se fosse a mesma coisa do que o físico. Como assim? Como se não tivesse processo em primeiro grau e foi para o segundo grau. Então, é essa aqui, fecha a jurisdição para o juiz, aqui fecha a jurisdição para o juiz e abre a jurisdição que a gente pode chamar de recursal aqui para o tribunal. Chegando no tribunal, o que deve ser feito aqui? E aí o artigo 929 é o artigo base para isso. Ele fala que deve ser feito protocolo, registro e distribuição. O que é isso, gente? Protocolo é qual o dia que chegou, qual a hora que chegou, tudo mais. O que é o registro? A inclusão de todas as informações daquele processo. De onde que veio, qual a numeração, quem são as partes e quem são os advogados. Então se registra tudo isso no sistema do segundo grau. Qual recurso que é? Nesse caso seria a apelação, se for agravo de instrumento. Aí você vai colocando aqui dentro desse registro.
e também se faz a distribuição. O que é o ato da distribuição, gente? O que seria esse ato da distribuição? Direcionar o recurso a um desembargador. Não bem a um desembargador no início, né? Mas como aqui, pegando o exemplo do Tribunal de Rondônia, tem para cada matéria tem duas câmaras. Então tem a primeira câmara e a segunda câmara. Então tem que direcionar primeiro para qual órgão, né? Se vai para a primeira ou se vai para a segunda câmara civil, se vai para a primeira ou segunda câmara especial. E vamos supor que vai para a segunda câmara, dentro da distribuição. Dentro dessa câmara, aí sim, aí vai ter a figura do relator. Como que é feita a distribuição? Por sorteio ou por prevenção. O que significa isso? O normal, a regra é que seja por sorteio. Então, o próprio sistema do tribunal sorteia. Esse sorteio funciona mais ou menos a mesma coisa quando a gente fala de sorteio de distribuição em primeiro grau. O que significa isso? Protocolou, o próprio sistema já faz esse sorteio, considerando ali para esse sorteio uma alternatividade e equidade. O que significa isso? Tem duas câmaras, elas têm que receber naquele dia, naquela semana, naquele mês, a mesma quantidade de processos. E dentro de cada câmara, a mesma coisa. Se são 3 desembargadores, todos os desembargadores devem ser relatores da mesma quantidade de processos que entram. Então vamos supor, se naquele mês entrou 100 processos, o normal da distribuição, mesmo sendo por sorteio, vai ter que dar 34 processos para um, 33 para outro, 33 para outro, e assim ele vai equalizando. Então não é puramente um sorteio, é um sorteio direcionado para que tenha alternatividade e equidade, que todos trabalhem a mesma quantidade. O que é essa prevenção? Então, expliquei o sorteio, vamos para a prevenção. O que é a prevenção? É outro modo de distribuição. Quando um órgão já conhece aquele processo, já conhece aqueles fatos, ele vai ser o órgão competente para julgar. Por quê? Porque ele é o órgão prevento. Lá em primeiro grau, quando a gente teve aula de processo 1, quando a gente tem a distribuição de uma ação, significa, se eu for entrar com uma segunda ação que tem conexão com a primeira ação, eu vou distribuir livremente? Ou vou direcionar para a mesma vara? Eu vou direcionar. Por quê? Porque aquele juízo já conhece os fatos. Então, só pegando um exemplo bem básico, eu entrei com uma ação porque sofri um acidente de carro e já sei quais são os danos materiais. Aí depois eu vejo que eu fiquei com sequelas físicas e entro com o dano estético. O acidente é o mesmo, por mais que ele tenha causado sequelas diferentes, danos diferentes. Então, o que eu tenho que fazer quando eu entro com a segunda ação? Distribuir ela por prevenção para a primeira ação, porque o juiz para o juízo da primeira ação, porque o juiz já vai julgar como que foi o acidente na primeira ação, então ele já junta as duas ações para que ele julgue como foi os fatos ou como foram os fatos que impactam as duas ações. Isso a gente chama de distribuição por prevenção. Remete para o primeiro órgão que conheceu os fatos, né? Como que funciona isso no recurso? A mesma coisa, né? Só que aqui tem um diferencial, que é o quê? Quantos recursos podem ter em um processo, gente? Quantos recursos podem ter? Vários. A gente vai aprender esse semestre que vários recursos. Só para a gente lembrar, eu posso entrar com uma ação e pedir tutela provisória para que o juiz dê uma liminar no início do processo? Posso. Aí vamos supor que o juiz concede a liminar. O réu pode entrar com recurso para suspender a liminar, para não cumprir a liminar? Vamos supor, retirar o nome da SPC Serasa, bem fácil essa tutela provisória. O réu pode falar assim, não, eu quero entrar com recurso. Pode. Então ele é o recurso que decide a ação?
mas eu entrei com esse recurso lá no início. Aí vamos supor que caiu na segunda vara, na segunda Câmara para o desembargador X. Aí julgaram e mantiveram a tutela provisória. Aí quando sair a sentença, eu vou entrar com a apelação. A apelação vai para onde, se for por prevenção? Para o mesmo órgão, para o mesmo relator, que já julgou algum recurso do processo antes. Então, todos os recursos que vierem do mesmo processo irão para o mesmo órgão e irão para o mesmo relator. Por quê? Porque serão distribuídos por prevenção. E aí pode ter vários recursos. Vamos supor que tenha várias decisões interlocutórias e que eu agrave todas elas. Vai para o mesmo relator julgar todos os recursos daquele processo por prevenção. Aí não será por sorteio. Tranquilo isso, gente? Alguma dúvida até agora? Se puder dar um processo semelhante, nesse caso ele vai? Então, aí vai ser mais difícil, por quê? Porque aí a prevenção deveria ter sido em primeiro grau, para que eles estivessem se unidos em primeiro grau. Mas aí, ocasionalmente, você pode suscitar a prevenção em segundo grau. Vamos supor que tem a matéria conexa, você entrou com um processo que tem a ver com o outro, pegando aquele mesmo exemplo que eu dei, porém, um já foi sentenciado, o meu está no início. Então, pode ser também que você busque isso, que aí seria por conexão e não por já ter julgado um recurso. É mais raro, mas pode acontecer também. Aí você suscita isso. Quando eu entro com o recurso, o próprio sistema do tribunal já vê. Esse processo já teve um recurso? Se já teve um recurso, já faz a distribuição por prevenção. Se nunca teve um recurso nesse processo, vai para o sorteio. Se ocasionar algum erro, aí eles corrigem esse erro, retirando de sorteio para a prevenção. De qualquer forma, vai ter que ser feita alguma distribuição, porque o processo saiu lá de primeiro grau e chegou no tribunal. No tribunal ele vai ter um órgão, vamos supor que uma das duas câmaras, e vai ter que ter um relator. E aí, nesse momento da distribuição, escolhe-se, por qualquer que seja dos dois critérios, um órgão, um relator. Uma câmara, um relator. Feito isso, tem que ter a publicação da distribuição, que é basicamente essa escolha. Por que tem que ter a publicação dessa escolha? Para que as partes se tornem cientes de qual que é o local que está o processo. Então agora, quando o advogado quiser falar nesse processo, quiser peticionar nesse processo, quiser falar com o responsável por esse processo, ele já sabe onde que está, porque ele foi intimado da distribuição. Feita a publicação, remete-se para a secretaria do órgão. Do órgão aqui a gente vai falar da Câmara. Toda Câmara tem uma secretaria. O que significa isso? Lá em primeiro grau, vocês devem ter aprendido que a vara se divide entre o gabinete do juiz e o cartório. O gabinete do juiz e o cartório. Aqui será a secretaria, que é basicamente o cartório, só que aqui serão 3 gabinetes. Gabinete do relator, gabinete do outro desembargador, que também será relator de outros processos, mas nesse processo ele não é relator. Então são 3 gabinetes. Essa secretaria procedimentaliza o processo para quem? Para os 3 gabinetes. Então, sai da distribuição, vai para publicação. A publicação, publicou, vai para a secretaria. A secretaria vê se tem algum erro, se as custas foram pagas e certifica o processo pronto para remeter para o gabinete. E aí remete para o gabinete de quem? Gabinete do relator. Por mais que vocês estejam pensando assim, mas professor, eu vou ter que decorar tudo isso daqui, gente. Está no código isso, gente. Artigo 929, 930 e assim vai.
até o artigo 946. Vai tendo esse passo a passo aqui, que vai explicando como que funciona. A partir do momento que chega no gabinete, agora está para o juiz julgar. Qual juiz? O relator, aquele que fará a análise do processo. O código fala que ele vai ter 30 dias para analisar o recurso. É óbvio que o código aqui é um pouco otimista, né? O código aqui é um pouco otimista, ele não vai analisar em 30 dias, porque assoberbado de trabalho, tem muito trabalho, então não vai conseguir. E aí é só justificar que está com excesso de trabalho, pelo próprio fluxo, se consegue entender isso. Só que aqui ele vai ter que tomar, a partir da análise dele, uma escolha entre dois caminhos. Quais são esses caminhos aqui, gente? Que vocês imaginariam? O relator está fazendo análise, ele tem dois caminhos de procedimento agora. Quais que seriam esses? Como que ele pode julgar agora? Não, isso é resultado. Você está falando do caminho ainda. Ele pode decidir monocraticamente. Pode decidir monocraticamente ou pode decidir o quê? O colegiado. Então aqui ele vai verificar se é um caso que se enquadra no artigo 932, que seria um caso de proferir a decisão monocrática. Se é caso de ele definir a decisão monocrática. Verifica lá. A gente já falou sobre a decisão monocrática, sobre os requisitos dela, estão todos no artigo 932. Se ele perceber que não tem admissibilidade, se ele perceber que já existe um precedente que autorize ele a decidir monocraticamente, ele poupa o colegiado e faz o quê? Remete o processo, ele já decide o processo sozinho. Decide o processo sozinho. E aí, essa decisão aqui, para o processo, tem o mesmo valor da decisão colegiada. O que significa isso? Se ninguém recorrer dela, acabou o processo. Da mesma forma com que se não recorrer da sentença ou se não recorrer do acordo. Então, ele está agindo aqui em substituição ao colegiado, em nome do colegiado. Então, se ninguém recorrer da decisão do relator, essa decisão, forma colegiada, vai aqui trazer as consequências disso. Então, é óbvio que a gente vai ver mais à frente que cabe recurso, mas para a gente hoje, se ele decidir monocraticamente, para o recurso de apelação, acabou o julgamento. Acabou esse julgamento aqui, porque ele decidiu monocraticamente. Só que a outra hipótese é ele falar não. E, digamos, seria a regra. Vou procedimentalizar para levar para o colegiado, que é ele vai preparar o processo para levar para o colegiado. Preparou o processo, fez a análise, ele já vai fazer o seu voto, o voto ainda não é inserido no processo, ele faz o relatório, insere o relatório no processo e remete para o presidente. Todo órgão desse tem um presidente, não é o presidente do tribunal, é o presidente da Câmara. Ele fala, olha, o processo tal está liberado para julgamento. Ou a gente pode dizer que ele pediu inclusão na pauta de julgamento. Ele liberou esse processo. É o processo, para mim, está livre já. Eu já estou com o voto pronto, ele já faz o relatório e coloca o relatório do processo e libera para o presidente. É isso que o relator pode fazer em relação a liberar o processo para julgamento. Mas liberando o processo para julgamento, quem que vai organizar esse julgamento? É o presidente. O presidente que é o responsável por criar a pauta da sessão de julgamento. O que é essa sessão de julgamento? É o momento que eles se encontram toda semana, aqui em Porto Velho, no Tribunal de Justiça, é uma
vez por semana. Então, se eu não me engano, a primeira Câmara Civil é na terça-feira, a segunda Câmara Civil é na quarta-feira. Eles se reúnem uma vez por semana. E aí, o presidente da Câmara é o responsável por pautar os julgamentos. Geralmente, a cada encontro, eles julgam numa manhã uns 80 a 100 processos. E aí, o presidente organiza essa lista de processos que serão julgados. Então, o que significa? Se vai ter sessão na terça-feira, bem antes do presidente falar assim, ó, esses serão os processos que serão julgados naquela terça-feira, e assim vai. Ele precisa organizar essa lista e publicar essa lista aqui com 5 dias úteis de antecedência, colocando ali quais são os processos e, consequentemente, quais são as partes que terão seus processos julgados, dizendo qual a data, a hora e o local. O local, aqui em Porto Velho, é lá na Farquhar, é na sede do tribunal. Hoje está tendo ainda sessões por videoconferência, devem acabar nos próximos dias. E aí você pode ver pelo YouTube do que o tribunal transmite lá, mas quando voltar a ser sessão presencial, então tem que ir lá para assistir. O presidente da Câmara que organiza essa lista. Geralmente ele vai pegando os processos que um relator liberou, outro relator liberou, e vai tentando chegar ali numa quantidade de processos viáveis para uma manhã. Eles julgam uma manhã inteira, de 8, 8h30 até 1h da tarde. Aí coloca ali 80, 60, 100, 120, depende da complexidade da matéria. Às vezes tem processos iguais, ele coloca mais, às vezes tem processos mais complexos, ele coloca menos. Mas ele tem que formar essa pauta de julgamento. E aí vem a pergunta: o relator influencia nessa pauta de julgamento? Não. O relator como um todo. O que o relator faz? Analisa o processo, deixa o processo pronto para julgamento, a parte dele está toda para julgamento, e libera o processo para o presidente. O presidente que vai organizar essa pauta, tá? E aí fazer essa lista e tudo mais. Fez a lista, publicou a lista, todos os advogados daqueles processos estão intimados, e aí eles vão poder se manifestar. Vamos ver como funciona isso. Alguma dúvida até agora, gente? Está bem fácil daqui? Como vocês viram, nessa aula de hoje não é bem difícil. É muito detalhe nesse passo a passo, né? Mas é um passo a passo aqui, meio até que ele é muito detalhado, mas é meio óbvio. Vai um passo depois do outro aqui, né? Encerrou aqui, começa a outra base aqui. Dentro disso daqui, o relator criou a lista, publicou a lista. O que tem que acontecer agora, gente? A sessão de julgamento. Então vamos supor, marcou para uma terça-feira ou quarta-feira, dependendo do órgão, chega na sessão de julgamento. A sessão de julgamento tem essa lista de processos que serão julgados e o presidente também colocou ali uma lista de ordem, ou seja, processo 1, 2, 3, 4, 5, até vamos supor processo 100 da pauta. Eles vão seguir com aquela ordem ali em regra, né? Em regra por quê? Porque ele já vai ver o que é sustentação oral. Se tiver sustentação oral, ou o processo tem preferência. Ou se a parte quiser assistir, pode ir lá assistir, pode pedir para que seja julgado antes, para já ser liberado. Ou os processos que já tiveram votos em outros julgamentos, se forem continuar, também tem a preferência. Nessa parte de organização da lista, há algum sorteio ou não? Não. 500 processos aptos. Então, o relator é o presidente, teoricamente, vai tentar seguir uma ordem lógica, né? Uma ordem, vamos supor, eu liberei 20 semana passada, eu liberei 20 agora. Então, a tendência é ele colocar o da semana passada e não o dessa. Mas também pode ser que, vamos supor, os 3 relatores estão julgando ali processos mais ou menos iguais. Porque tem várias
hipótese em que os processos são muito parecidos. Então, ele pode também colocar vários processos iguais, porque aí ele pode julgar mais. Teve uma sessão, por exemplo, da turma recursal do juizado, que eles julgaram 900 processos. Mas eram 800 processos iguais perante o Instituto de Previdência aqui, que pediam as mesmas verbas, as mesmas benefícios previdenciais e tudo mais. Então, tipo assim, como a discussão é a mesma, e os processos são iguais, ele pode, digamos, justificadamente criar uma pauta maior, mas com uma simplicidade. Né? Porque aí, vamos supor, ele vai ter, isso tem várias coisas, gente, plano de saúde, telefonia, banco, tendem, e vários outros tendem a ter casos que são eminentemente iguais com pessoas diferentes. Né? O que o banco comete, vamos supor, de cobrar uma taxa indevida, ele não escolhe você só. Às vezes ele cobra de um monte de gente que vai entrar com a mesma ação. Aí pode ter uma tendência de ele criar, olha, essa semana vamos julgar processo só dessa empresa, porque esses processos vão ser mais ou menos iguais. Ele pode fazer isso, mas o normal é que ele coloque os processos mais antigos. Né? Só que não tem uma regra em relação a isso. Ele tem que fazer essa pauta. Ele é o responsável por fazer essa pauta aqui e publicar. Quando você tem órgãos mais complexos, por exemplo, o STF, o pleno do STF, cada ministro ali já liberou, vamos supor, 100 processos. Como é um órgão que votam 11, então todo julgamento é longo, não é isso? Em uma tarde de um julgamento fácil, eles conseguem julgar uns 5, 6 processos. E vamos supor, cada relator ali tem 50 processos prontos para o pleno. Lá tem o pleno e tem as turmas. Aí tem os processos do pleno e os processos das turmas. Aí a gente pode falar de um poder de escolha de pauta do presidente. O presidente do STF, do STJ, escolhe a pauta do pleno. E como o STF tem muito julgamento, ele pode escolher se tal julgamento vai ser julgado esse ano ou ano que vem. O que, num aspecto social, econômico, político, pode influenciar. Conveniente. Não é nem só ser conveniente, mas pode influenciar na vida da sociedade quanto à eleição. Por exemplo, o Gilmar Mendes, se eu não me engano, em 2018, segurou uma votação, ou 2016, eu não lembro, ele segurou uma votação que era sobre o financiamento, que não podia ter o financiamento de empresas na eleição. Por ele ter segurado, já tinha formado a maioria para não ter, mas por ele ter segurado e não ter acabado o julgamento, teve uma eleição que ainda continuou com a regra antiga, que podia ter. Então, isso é uma forma de você utilizar a pauta de julgamento para não terminar esse processo ou não pautar esse processo e influenciar politicamente consequências na sociedade e tudo mais. É óbvio que isso não acontece no dia a dia de um tribunal aqui. Não tem essa importância a formação da pauta, porque os processos na Câmara Civil são menos importantes. Direito de família, direito contratual, direito do consumidor não tem essa importância. Mas quando você vai levando para as importâncias políticas do pleno, aí sim. Primeiro por quê? Porque o pleno junta todo mundo. Então você tem mais processos e tem pouca capacidade de julgar. Por exemplo, o pleno do Tribunal de Rondônia, todos os 21 votam. Então você vai ter que um julgamento do pleno demora mais do que um julgamento da turma. E não só isso, tem 21 relatores que, se eles tiverem, vamos supor ali, 2, 3 processos que eles liberaram, vai demorar mais do que um julgamento aqui. Né? Porque você vai ter 21 relatores, 60 processos. No Tribunal do Pleno de Rondônia, eles só se reúnem 2 vezes por mês. Então também vai demorar mais em relação a isso. Só que eles julgam menos uma matéria, sim, não relevante em si. O impacto, mas pode ser que tenha uma matéria constitucional, pode ser que tenha uma matéria de condenação política, que você pode influenciar, postergando, adiantando e tudo mais. Tá? Mas vai ser muito mais quando a gente falar de STF, quando a gente falar de outras coisas. No tribunal, numa apelação, isso não vai influenciar muito. Uma coisa, quando há medos
seria julgado direto pelo relator? Depende do que for a alegação em si. Porque não é pela urgência em si. Ele vai ter mais urgência para que ele tramite. Mas só que assim, quase sempre alimentos, vamos supor, se o recurso for pelo pai, que está pagando alimentos, ele precisa ser rápido? Concordo. Então, tipo assim, talvez se fosse a inverso, o juiz julgou improcedente os alimentos, e aí o autor recorre. Aí pode ter uma urgência de ser julgado. Aí tem prioridade, não só isso. A própria lei coloca várias prioridades. O idoso tem prioridade, e hoje tem o idoso do idoso, né? Tem o idoso, que é o 60, e tem o mais idoso, que é o 80. Então tem as duas listas de prioridades, os processos deles vão ser pautados antes, assim. Então, você vai ter nessas prioridades, por exemplo, no STF e no STF, no STF, porque no STJ divide o civil do criminal. Mas no STF, o HC tem prioridade a todos os outros, né? Tem prioridade a todos os outros. Eles julgam o HC o tempo todo. Primeiro julgam os HCs pautados e depois os outros, né? Então, tem tudo isso em relação à pauta do julgamento. Mais alguma dúvida sobre a criação da pauta? Está fácil até agora? Moleza? Fácil, mas eu vou Assim, Se dependesse dessa aula, a gente tirava 10 na prova. Que bom, gente. Posso esperar um monte de 10, então. Posso esperar um monte de 10? Com certeza. Ele não falou o que, professor? Ai, sim. Tão fácil. Aí vamos lá. Começou a base. sessão de julgamento, o presidente que toca o julgamento, que coloca ordem no julgamento. Ele dá a palavra para o relator. O relator vai fazer a leitura do relatório. Feita a leitura do relatório, é aberto o prazo para a sustentação oral. Se o advogado se inscreveu antes, é permitido que o advogado de ambas as partes, em determinados recursos que o artigo 937 diz, possa se manifestar oralmente perante o colegiado por 15 minutos. Aí seriam 15 minutos para o autor, 15 minutos para o réu, 15 minutos para o recorrente ou para o recorrido, de igual maneira, se eles requererem. Então, não é um ato obrigatório, né? Não são todos os recursos que têm a sustentação oral, só para vocês terem ideia. O agravo interno e o empate de declaração não tem a sustentação oral. O agravo de instrumento só na tutela provisória. Mas aí, como que você opta pela sustentação oral? Na sustentação oral, você tem que se manifestar até antes da sessão. Então, antes de começar a sessão, você se manifesta. Quero fazer a sustentação oral, o que a gente chama lá de inscrição para a sustentação oral. Então, vamos supor que tem 100 processos na pauta. Os advogados dos 100 processos podem, se os recursos permitirem, podem pedir a sustentação oral. Mas aí, como que eu vou saber qual processo vai ser primeiro? Porque os processos que têm sustentação oral serão julgados antes dos demais, para que os advogados já sejam liberados. Para que, vamos supor, o meu processo é 80 da pauta, eu não vou esperar 79, vai trazer o meu processo para o início, para que eu faça a sustentação oral e libere, e já seja liberado ali. Só que aí depende da ordem de reinscrição. Geralmente, o normal, o usual aqui, numa sessão tem umas 10 sustentações orais. Então, não é todo mundo que faz sustentação oral, não é todo caso que se faz a sustentação oral também. Depende da complexidade da matéria, de algo que não seja tão usual, e aí você faz a sustentação oral, pode falar perante o colegiado, depois do relator ler o relatório sem proferir nenhum voto. Aí é o momento que você pode tentar convencer não só o relator, como o colegiado, de algum ponto que seja relevante, que seja mais importante.
tentar convencer oralmente ali. Ok, gente? Mas o advogado não tem acesso prévio a esse relatório, né? Não. Ao relatório tem porque o que é o relatório? É só falar assim, olha, esse processo é o processo tal, que se trata, vamos supor, de uma indenização por causa disso, a sentença foi procedente ou improcedente, uma das partes entrou com recurso de apelação, a outra contrarrazoou, o processo está pronto para julgamento. É um relato do processo. Não dá nenhuma tendência de... Não, porque o que é o relatório para o processo? É que toda vez que o juiz vai decidir sentença ou acordo, ele tem que relatar para dizer, eu analisei o processo. Igual vocês aprenderam no semestre passado, não aprenderam no semestre passado, que na sentença tem relatório? Né? Mas por que tem relatório na sentença? Para que o juiz fale, olha, a inicial é sobre isso, a contestação é sobre isso, os fatos são mais ou menos esses, e eu analisei o processo, para ter uma garantia de que ele relata o processo, parecendo que ele se debruçou sobre esse processo. Não, eu só perguntei, até um pouquinho de unidade mesmo, mas é porque, às vezes, quando você faz a petição, você coloca lá uma determinada leitura do que você precisa, mas quando o próprio juiz vai fazer o relatório, você pede, por exemplo, ele lê as entrelinhas da contestação e já responde no relatório dele. Eu imaginei que nessa situação aí pudesse ocorrer alguma obscuridade, do tipo, você pediu a situação A. Dentro dessa situação A, há uns pormenores que você não está discutindo, você está pedindo o provimento da situação A. E nesse relatório fosse colocado em pauta, aí o advogado, na sustentação oral, pudesse esclarecer e até fazer alguma contrarrazão. Não, é óbvio assim que, vamos supor, se ele errar o relatório, o que é errar é o relatório. Eu estou com uma ação sobre A e ele fala no relatório que a minha ação é sobre B. Eu posso, na sustentação oral, ou até depois, em barras de declaração, falar assim, ó, cometeram um erro aqui. Mas assim, o relatório é a parte que eles não erram, basicamente. Eles erram quando vão julgar, né? Que aí cada uma das, eu digo que erram porque uma das partes está recorrendo porque acha que está errado em si. Mas não o relatório em si. Não, o relatório em si. Pode, né? Usar um processo que às vezes pegar o modelo de um relatório e esquecer de trocar, ou ler errado, ou resumir errado, pode ser também. Mas não é um grande erro aqui. Ou até porque o relatório não decide. Ele só fala, relatei o processo. Li o processo. Seria basicamente assim. É o resumo para provar que ele leu o processo. Mas direciona o julgamento, de certa forma, sim. Ele vai se pautar quando ele for dizer, olha, estou de acordo, não estou de acordo. Não. O relatório não. O relatório ele fala assim, olha, o processo é sobre, vamos supor, indenização por danos morais de fulano de tal contra fulano de tal. O pedido da inicial foi isso, o da contestação foi isso, a sentença foi procedente. O réu recorreu, arguindo nulidade, isso, aquilo, tal. O autor contrarrazoou, processo pronto para julgamento. Não falou nada, ele só relatou os acontecimentos do processo, sem dar juízo de valor nenhum. Porque relatório não é decisão. Relatório li o processo, agora eu vou julgar. Então ele só relatou, que funciona mais ou menos do jeito que eu falei, ó. Fulano de tal entrou com a apelação, o outro contrarrazoou. O resumo da apelação do que ele quer é isso. O resumo do que ele rebate é isso. Vou julgar. Está pronto para o julgamento. Aí vamos supor que teve pedido de efeito suspensivo. Ele fala, teve pedido de efeito suspensivo, legado, tal. Ele vai relatando os acontecimentos até o processo ficar pronto para julgamento aqui. Professor, mas o que ela coloca, ao meu ver, tem pertinência, porque ele transparece para cá, para quem está vendo o problema, que o relator está induzindo uma situação. Não, vamos lá. O relator não está votando ainda. Sim, ele vai induzir uma relação. Ele induz através do relato. Mas acho que não, gente. Basicamente assim, quando o juiz dá o relatório da sentença, que vocês viram no semestre passado, o que é o relatório da sentença? O juiz tem que falar assim, ó, o autor entrou como inicial pedindo isso, alegando que aconteceu o fato tal. O réu rebateu, vamos supor, o arguindo incompetência, arguindo isso, arguindo aquilo.
e no final pediu, vamos supor, a improcedência dos pedidos. O autor trouxe a réplica, vamos supor, teve audiência de instrução, produziram provas periciais, isso, aquilo, ele só relata. Se ele falar alguma coisa a mais do que isso, ele está decidindo. E não é para decidir aqui. Vocês vão ver que o relatório é totalmente aqui, só relatar. E é realmente isso, assim, dificilmente você vai ter alguma, você pode ter erros, ele colocar, mas não uma indução do que ele vai pensar. Porque o que ele vai pensar vem em seguida. E não tem problema nenhum, porque é a decisão dele. Aqui é só o que ele fez aqui. Relatei o que eu vou julgar. Né? Basicamente, se você sair daqui e falar assim, o que o professor Vinícius deu na aula de hoje? Ordem dos processos nos tribunais, se der tempo a gente entra em apelação. Você não falou se a aula foi boa ou foi ruim, se você entendeu, se não entendeu, você só falou, deu isso e isso. Só. É basicamente isso que ele tem que fazer no relatório, sem tendência nenhuma, porque ele só explicou para os demais o que é o processo, sem dar nenhuma decisão. Porque ele tem que fazer, eu li a apelação, então ele fala, a apelação combate a sentença foi procedente, a apelação quer, aí ele diz, vamos supor que na apelação você pediu vício de citação, aí ele fala, a apelação requer vício de citação, você fala que teve a incompetência, a apelação requer a incompetência, e você quer alteração da condenação de danos morais, a apelação requer isso, é isso que ele tem que fazer. Se ele fizer isso, não diz nada. Aí eu faço as contrarrazões. Aí eu falo, a sentença estava correta nisso daquilo. Sob citação, não teve. Aí ele fala, nas contrarrazões, rebateu todos os pontos da apelação. Não teve mais nenhum fato no processo, o processo pronto para julgamento. Então, o relatório não tem juízo de valor. O relatório é resumo. Você faz um resumo dos acontecimentos anteriores. O problema do resumo é que ele pega, às vezes, a parte da inicial, que foi produzida pelo advogado pleiteando o direito, ele pega as contrarrazões do recorrido, entendeu? Passa esse passo, aí ele faz todo o desfecho, e no final, antes de fazer o relatório, ele coloca uma parte do que foi pedido e mistura com a parte que foi contrabatido. Só que ele, já descrevendo isso aí, já deu uma certa tendência. Eu já vejo mais ou menos assim. Não sei se porque eu tenho um caso em específico que eu vi isso, foi pedido uma coisa na inicial, e aí dentro do que foi pedido, a outra parte, que é o recorrido, apresentou as contrarrazões. Aí, no relatório, antes da sentença, o juiz pontuou o que foi pedido e ele, na verdade, ele se ateve mais à parte do recorrido, no próprio relatório, antes da sentença. Por isso que eu fiquei tão então, mas isso é errado. Não, mas isso é errado não é regra. Não, mas assim, isso é a exceção da exceção da exceção. Porque o relatório é exatamente o que eu falei. Aí a hora das contrarrazões, é isso? Não. Contrarrazões é lá atrás. Eu estou dizendo que os advogados vão ter ciência desse relatório, vão ver. Não, já vai estar no processo já. E eles vão defender ou não, está colocado lá, não é? Não, gente, mas relatório não é decisão. Não vou dizer isso, professor. Até porque o que eu estou falando é que o advogado vai ter ciência do que está colocado ali no relatório. Então ele vai concordar ou não e vai defender o que Não, gente, mas o que vocês têm que entender é que eu recorri da sentença. Então, mas não, você está falando que o relatório pode influenciar, o relatório não tem valor nenhum para isso. O relatório é só para dizer. O relatório é só para dizer assim, eu li e me explica o que aconteceu. O que o relatório tem que ter? Nesse caso aqui, o relatório da sentença tem que ter o quê? Só para a gente ter ideia. Tem que ter o inicial. O juiz tem que falar o que é essa inicial, quais os resumos dos argumentos da inicial e quais são os pedidos. Isso no relatório da sentença. Aí o juiz tem que falar assim, se teve citação ou não.
depois falar sobre a contestação. Ele contestou todos os pedidos? Aí a gente fala, contestou todos os pedidos, e os argumentos ele alega, vamos supor, ele fala que alimenta, vamos supor que ele fala assim, não é o pai, olha, ele alega que uma preliminar aqui e tudo mais, ele alega isso, aquilo, e faz o pedido da improcedência. Aí aqui ele fala, olha, ninguém requereu produção de provas, processo pronto para julgamento. Ou ele fala, as partes pediram audiência, as partes pediram perícia, foi realizada a oitiva de testemunhas, então teve audiência aqui, teve produção de perícia, ele só fala, não fala nem o resultado da perícia, só fala, teve produção de perícia, teve audiência, teve oitiva de testemunhas, tiveram as alegações finais e depois o processo veio concluído para sentença, né? Aqui ele emitiu algum juízo de valor? Ele resumiu, gente. Basicamente o relatório, esse relatório é o que vocês conhecem do semestre passado, tipo assim, que é o passo a passo do que aconteceu. Não tem juízo de valor nenhum. Aí o que é o relatório para cá? Como o juiz já fez esse relatório, então o relator precisa fazer esse relatório? Não. Aí ele pega do conteúdo da sentença, aí ele fala, olha, a sentença proferida pelo juiz foi procedente, vamos supor, dos pedidos tal e tal. Nesse caso, o réu apresentou recurso de apelação com tais pedidos e com tais argumentos. O autor aqui apresentou contra razões aqui, vamos supor que falou sobre algumas preliminares e requer a manutenção da sentença. Se não tiver pedido de efeito suspensivo e tudo mais, ele fala processo pronto para julgamento. Então, isso é o relatório. Seja lá, seja cá. Ele influenciou alguma coisa? Ele deu a entender alguma coisa? Ele só falou, olha, vocês partes, eu li, vocês meus colegas, os outros dois aqui, resumir o que é o caso, porque os outros dois não tiveram o mesmo acesso que o relator. Então eles precisam saber o que? A gente está falando de alimentos, a gente está falando de alimentos em investigação, a gente está falando de alimentos em investigação em guarda, é para isso que ele fala, ó, o que a gente vai julgar? Vai julgar isso, isso, isso. Aí os outros dois falam, e daí eu sei julgar. Aí ele fez um resumo aqui, os outros dois falam que eu estou apto a julgar ou não, que é o que a gente vai ver aqui, senão eles podem pedir o quê? Vista do processo. Então ele tem que dar um resumo, e nesse resumo, aqui, ele não tende para nenhum lado. É porque às vezes, pode ser que quem lê, ao ler o resumo dos argumentos, pode achar que o juiz está entendendo aquilo, mas o juiz tem que ler, que fazer um resumo dos argumentos do autor e o resumo dos argumentos do réu. Mas aqui ele só está resumindo. Assim como também, quando eu vou contestar, você entrou com uma ação contra mim. O que eu começo a minha contestação? Olha, ele falou isso. Então eu passo mais ou menos uma página resumindo a sua inicial. Ele falou que tem direito a isso, isso, aquilo. Eu estou concordando com ele? Estou resumindo. Para depois eu chego e falo, olha, mas na verdade, eu vou explicar agora qual que é a verdade. Então eu faço breve síntese da petição inicial, onde eu resumo o que você disse. E agora eu falo a verdade dos fatos. Foi bonita, né? Ele falou, não serve de nada. Agora eu falo. Aí, a minha petição, o meu argumento começa nessa segunda parte. Então, o que o juiz diz aqui é resumo. Nem para um lado, nem para o outro. Ele fala assim, olha, o autor entrou com a ação de dano moral dizendo que ele foi inscrito indevidamente na SPC Serasa por uma dívida que ele não reconhece ou por uma dívida que ele pagou no dia tal, no dia tal. Ele repete os argumentos resumidamente do autor. Concorda? Não. Ele só repete aqui. Talvez você pode ler e achar que o juiz está concordando, né? Se o juiz fizer algo errado, além disso, aí é errado, né? Mas o relatório é para relatar.
é para resumir, é para falar assim, li o processo. No caso do juiz, é para dizer que eu li o processo e estou pronto para julgar. No caso do acordo, li o processo e estou falando para vocês dois o que a gente está julgando. Porque, teoricamente, eles não têm acesso. Hoje até que tem, como o processo é virtual, as equipes dos desembargadores acessam todos os processos para saber se tem algum processo e deixam o desembargador mais preparado para isso. Mas antigamente, ou no criminal, por exemplo, que o processo é físico, o relator é o único que está com o processo físico. Como que os outros dois vão julgar? Ele fala, vamos supor, isso é caso de HC do crime tal, onde alega isso, aquilo. Os outros dois falam assim, isso daí a gente consegue julgar, mesmo sem ter lido a matéria e tudo mais. Aí começa o prazo para a sustentação oral. Ninguém votou ainda, não tem decisão ainda. Começa o prazo para a sustentação oral. Se os advogados quiserem se manifestar, é na inscrição. E aí eles vão se manifestar. Encerrado o prazo da sustentação oral, o processo volta para o relator. Aí o relator vai fazer o quê? Vai ler o voto dele. O relator vai ler o voto. O voto vai se dividir em fundamentação e voto. Ou seja, aqui ele começa. Ultrapassou o relatório, ultrapassou a sustentação oral, se foi requerida a sustentação oral, aí ele começa a votar fundamentação. Aí a fundamentação ele começa a dizer: os fatos foram assim, os fatos não foram assim, o argumento do recorrente é melhor do que o do recorrido, e assim vai. Ou a sentença está errada, não está errada, ele vai construindo os fundamentos aqui. Fundamentou, ele profere o voto. Qual que é a diferença da decisão do juiz de primeiro grau para a do relator? O juiz de primeiro grau fundamenta e decide. Aqui ele fundamenta e vota. Isso significa o quê? Ele decidiu? Não, ele fez uma proposição de voto, onde é a opinião dele. Aí depois vai para os outros desembargadores. Os outros dois vão passar a votar. Qual que é a ordem de votação? O mais novo até o mais antigo. Não mais novo, mais antigo de idade. Mais novo, mais antigo no cargo. Né? Um desembargador que entrou agora vai ser o primeiro a votar. Assim como no STF. Começa a votação do relator, aí vai para o ministro André, depois vai para o ministro Cássio, depois para o Alexandre, e assim vai até chegar, não me engano, hoje é o Gilmar Mendes, o último. Né? Então, você vai seguir nessa ordem decrescente, né? Do mais novo para o mais antigo, assim funciona em todos os órgãos aqui. Só que os outros dois são obrigados a fundamentar? São, porque eles podem concordar com o voto inteiro, então eles estão concordando com a fundamentação e com o resultado. Ou eles podem acrescer algo na fundamentação e concordar com o resultado, ou eles podem abrir divergência. O que é abrir divergência? Ele vai votar de maneira diferente, aí ele é obrigado a trazer uma fundamentação diferente. Porque se ele vai chegar no resultado diferente, ele tem que explicar juridicamente como que ele chega naquele resultado. Se você só vai concordar com o outro, e aí pode ser no Tribunal de Segundo Grau, pode ser no STF, pode ser no STJ, ele pode dizer: concordo, acompanho o relator. Quando ele fala que acompanho o relator, eu acompanho na fundamentação e acompanho no voto. Ou ele pode falar assim: eu acompanho no voto, mas eu vou dizer algumas coisas a mais, ou seja, que ele vai divergir na fundamentação ou vai acrescer, falando assim: ele não falou algumas coisas, aí ele pode acrescer, mas não precisa. Só que se ele for divergir, tem que dizer por que ele está divergindo. Né? Então tem essa que é a construção. Todos eles têm que votar na admissibilidade. O que significa isso? O processo pode ser conhecido e não conhecido. O que significa isso? Que a gente já
reaprendeu. Se todos os requisitos de admissibilidade estiverem ok, o recurso foi conhecido. Passa para o julgamento de mérito. Se falta requisito de admissibilidade, e esse requisito não teve como ser sanado antes, se tinha como ser sanado, ele tinha que ter dado a oportunidade de 5 dias aqui, mas se não tem como ser sanado, o que ele vota? Pelo não conhecimento do recurso. A parte é legítima, o recurso está errado, foi interposto fora do prazo, qualquer que seja o fundamento aqui, recurso não conhecido, recurso que falta admissibilidade. Vai ser julgado o pedido do recurso aqui? Vai ser julgado? Não. Parou na admissibilidade porque faltou um dos fundamentos aqui, dos requisitos, quer dizer. Depois, conhecido o recurso, passa para o julgamento de mérito. Quais são os resultados possíveis no julgamento de mérito? Recurso provido, recurso parcialmente provido e recurso improvido ou desprovido. Só que aqui no mérito, eles vão ter que analisar cada pedido recursal. Um recurso pode ter vários pedidos, pode ter improcedendo, pode ter injudicando, pode ter 10 erros improcedendo, vício de citação, incompetência, isso, aquilo, pode. Vai ter que analisar cada um dos pedidos que ele fizer. E se ainda no erro injudicando tiver dano moral, dano material, inexistência de débito, vai ter que julgar cada um? Vai. Então, eles vão ter que proferir um voto para cada pedido que tem um recurso. Se o recurso tem vários pedidos, um voto para cada um deles. E aí que entra, por exemplo, a possibilidade do recurso ser parcialmente provido. Alguns votos para um, outros votos, alguns pedidos ganhou, outros pedidos o outro ganhou. Quando profere todos os votos sobre todos os pedidos e todo mundo se manifestou, o processo dentro da sessão de julgamento é encerrado. Pode alterar o voto? Eles podem mudar os seus próprios votos? Até o momento em que encerra a última votação, a palavra vai para o presidente e o presidente vai fazer a colheita dos votos. O que é a colheita dos votos, gente? Um recurso pode ser fácil, a admissibilidade de um pedido, mas um recurso pode ser difícil também. Como assim? Pode ter 10 preliminares, ele vai ter que votar cada uma delas, pode ter 2, 3, 4, 10 pedidos de mérito, e aí vai ter que votar em cada um desses aqui. Quem que faz a anotação de como cada um fez a votação? O presidente do colegiado, que vai fazer a colheita do voto. Uma vez colhido o voto, ele vai proclamar o resultado. Ele falou assim: apurei como cada um votou. Aí ele fala: posso proclamar o resultado? Se ele puder proclamar o resultado, o que significa isso? Ele vai ler: recurso julgado, não conhecido por maioria ou não conhecido por unanimidade. Acabou o julgamento. Pode alterar o voto? Não. Se ele falar conhecido no mérito provido, parcialmente provido, por maioria, por unanimidade, proclamado o resultado, ninguém mais pode alterar o voto. Então, até esse momento aqui, qualquer um deles pode alterar o voto. Aí vocês perguntam: mas professor, é normal alterar o voto? É para isso que é um órgão colegiado, para que um possa convencer o outro. Vamos supor, um está votando de um jeito, o outro chega: não, eu penso diferente. Aí você vai ter um debate entre eles para saber duas visões de mundo, 3, 4, para que você tenha um debate. Para isso que é um órgão colegiado, justamente para que um possa convencer o outro, influenciar, mudar e tudo mais. Porque senão você teria só o julgamento monocrático. Ficou alguma dúvida aqui, gente? Nenhuma dúvida até agora? Aí, uma vez proclamado o resultado, esse processo está julgado. Está julgado, mas ainda está rolando a sessão de julgamento. Como a gente viu aqui atrás, quantos processos julgam em um dia só, uma sessão? 60, 70. Então, julgou o seu processo, acabou o seu julgamento e a sessão continua. Nisso, o processo vai para o gabinete do
relator. O relator é o responsável por fazer a lavratura do acordo. O que significa isso? A votação aconteceu de forma oral. O que significa isso? Numa sessão onde cada um falou. Chegou no resultado, o relator é o responsável por transformar aqueles votos em um documento. Isso a gente chama de lavratura do acordo. O relator vai pegar tudo que aconteceu aqui e transformar em um documento aqui. Para isso, ele tem ajuda de gravações ou das chamadas notas rapigráficas. Vocês sabem o que seria isso, gente? É um servidor que fica feito louco lá, digitando tudo, escrevendo tudo que todo mundo falou e tudo mais, né? Consegue, né? Não sei como, mas consegue. Aí ele faz um resumo ali. Se tiver a gravação, pode pedir a degravação para ficar mais fácil. Se não tiver, ele pode consultar ali. Geralmente hoje, como é tudo virtual, ele pega os votos de cada um, junta. Se teve debate, acrescenta alguma coisa do debate. Mas se não teve debate, fica mais fácil. Feito esse resumo aqui, ele vai ter que fazer uma emenda. O que é emenda? O acórdão é a junção de todos os votos e todo acórdão tem que ter uma emenda. A emenda é um resumo do resultado, que é basicamente assim: recurso de apelação, assunto tal, fatos mais ou menos esse, resultado, recurso provido por maioria ou recurso não conhecido e tudo mais. Ele dá uma emenda. Feito isso, feita a emenda vai para publicação. Quando a emenda é publicada, o julgamento encerrou. Aí realmente o julgamento encerrou, as partes foram intimadas e a partir daqui não tem mais julgamento. A partir daqui encerrou o processo? Não, abre prazo para o próximo recurso, né? Acabou o julgamento, abre prazo para o próximo recurso. Qual seria? Nesse caso aqui, pode caber embargo de declaração, pode caber recurso para o STJ, pode caber recurso para o STF. Né? Aí você vai ver qual recurso você vai entrar. Aí, é de quando julgou hoje? Julgaram hoje o recurso meu lá no tribunal. O prazo começou hoje? Não. Julgaram hoje, a matéria vai para o relator, que vai preparar esse documento. Quando esse documento estiver pronto, que a gente vai chamar de lavratura do acordo, e lavra o acordo, ele publica esse documento como emenda, um resumo. Aí que o julgamento se torna perfeito processualmente, e ele começa a contabilizar. A partir da publicação. A partir da publicação do acordo. Quem que é o responsável pela lavratura do acordo? O relator. Só que, se o relator perder a divergência, o que significa isso? Vamos supor, o relator deu voto A, os outros dois dão voto B. O relator conseguiu votar? A opinião dele prevaleceu? Não. Quem prevaleceu foi a dos outros dois. Aí se torna relator o primeiro que abriu a divergência. Quando a divergência ganha, se torna relator o primeiro que abriu a divergência. Então, ele que vai passar a ser o relator, e se ele vai passar a ser o relator, ele vai ser o responsável pela lavratura do acórdão, e não só isso, ele vai passar a ser o novo relator para fins de prevenção. Então, ele passa a ser a figura do relator. Tranquilo isso, gente? Beleza até agora? Quando? O quê? Isso aí, no artigo 10, essa divergência. A gente está bem antes, né? Está bem antes, a gente está lá no artigo 937, 38, 40, 41, 42, aqui não mais. Né? Aí tem o quê? Como eu disse, a palavra do relator vale mais do que a dos outros? Não. O relator vota igual. Qual que é o poder de influência do relator? Que ele profere o primeiro voto. Então, ele que fez uma análise mais detida,
ele que fez uma análise sobre esse processo. Os outros dois fizeram a mesma análise? Não. Então eles vão confiar no relato, aí entra a importância do relatório, e na explicação da fundamentação. Confiar significa para que eles entendam o que está sendo discutido, não confiar que eles têm que acompanhar. Mas pela explicação do que aconteceu e do que o relator está decidindo, os outros dois conseguem entender a discussão. Se é uma taxa bancária, se é outra taxa bancária, o relator já vai dizendo ali. Se eles ficarem com dúvida, não consigo julgar, aí eles podem pedir vista. Quando chegar a vez deles, eles podem pedir vista. Essa vista pode ser em mesa, quando ele fala assim, olha, eu quero tirar uma dúvida do processo. Só que preciso tirar uma dúvida. Tem um documento, não tem um documento, é sobre isso, não é sobre isso, eles podem tanto debater para tirar dúvida, quanto parar um pouco o julgamento para que o desembargador que tem uma dúvida vai falar assim, foi feito pagamento ou não? Aí, ralar, vê lá, então é para tirar dúvida. Ou ele pode pedir vista em gabinete. O que funciona quando pede vista em gabinete? Para o julgamento onde tiver. Então, suspende o julgamento. Então, vamos supor que o relator votou, o voto dele continua válido. Para o julgamento, vai para o gabinete do próximo. E na próxima sessão, esse processo já está automaticamente pautado. Vai ser um dos primeiros a serem julgados aqui e tudo mais. Porque saiu e volta na próxima sessão, para que aquele desembargador que teve dúvidas possa tirar as dúvidas, ter uma semana ali, 10 dias, para que ele analise o processo mais detidamente. Eu falo, nessa parte da fundamentação do relator, nessa parte onde ele tem acesso primeiramente ao primeiro voto, ele influencia os outros também, né? No caso da não, aí sim, porque aqui ele está passando a votar. Porque aqui ele está passando a falar assim, ó, dentro daquilo que eu expliquei, o que pediram, aí começa. Eu concordo com um, concordo com o outro. Né? Nesse pedido aqui, o recorrente não tem razão por causa dessa jurisprudência, por causa dessa doutrina, porque a interpretação do Código Civil é uma, aí ele começa a construir o fundamento do voto dele. Influencia os demais? Sim. Mas não que influencie que ele seja, porque assim, a gente tem que entender também que eles julgam a mesma coisa todo dia. Vamos supor ali, tem um desembargador aqui que já é desembargador desde antes de eu ser advogado. Eu vou fazer 19 anos de advogado. Tem desembargador que já é desembargador há mais tempo do que eu sou advogado. E está julgando todo dia ação de dano moral, ação de família. Aí, quando o relator explica mais ou menos, ele já sabe. Não está fazendo isso sempre mais. Mas ele tem um caso mais estranho. Um caso mais estranho. Aí ele vai pedir mais explicações, ou ele vai botar a assessoria dele para, como hoje é virtual, cada um pode fuçar os processos do outro. Antigamente era mais complexo, porque aí o processo era físico. No criminal ainda é físico, né? Eles estão implementando o PJR. Então, tipo assim, não tem como fuçar o processo do outro. Aí a função do relator é mais densa ainda. Mas aí ele pode. Ó, eu vou ter assim, eu vou falar assim, eu não sei se eu concordo com a sua tese jurídica. Aí ele pode votar diferente, se ele já o analisou antes, ou ele pode pedir vista para trazer um voto diferente e tudo mais. Né? Em resumo, é assim que o processo anda no tribunal. E esse é o recurso de apelação. Os outros recursos funcionam de modo diferente? Pode ser que sim, né? Por exemplo, quando a gente for aprender de agravo interno, o agravo interno é da decisão monocrática. Aí a diferença vai ser que ele vai ser daqui em diante. Quando a gente aprender de embargos de declaração, embargo de declaração vai ser dessa decisão, vai ser daqui em diante. Mas dos recursos que vão de um grau para o outro, funcionam mais ou menos como a apelação. Então isso daqui é a regra de como que um processo anda no tribunal. Nossa prova vai ser até o último recurso da elemento? Aí não vai ser quando, gente? Só para lembrar, vai ser mês de abril, não é isso? Mês de abril.
É dia o quê? Fazer as duas numa vez só. Tem que fazer as duas numa vez só. 9 de abril. Semana hoje. Deixa eu olhar aqui. Hoje eu começo a falar de apelação, a semana que vem de agravo. Aí eu acho que a gente para em agravo interno. Passagem exercício também. É o próximo, né? Depois da apelação. Né? Alguma dúvida até aqui, gente? Tranquilo? Ficou fácil? Mais ou menos? Mamão com açúcar, professor. Conseguem identificar ele aqui tudo? Molezinha. Aí vamos lá. Se o relator perceber, como nós vimos na aula passada, que tem uma matéria que ninguém suscitou, mas ele pode se manifestar. Ele pode fazer isso, gente? Ninguém suscitou uma matéria, mas ele tem que falar sobre ela. Pode, pelo efeito translativo. Efeito translativo. E não só o efeito translativo, mas também como fatos novos, que a gente vai chamar de fatos supervenientes. Tem um fato novo que influencia aquele recurso. Pode falar sobre esse fato? Pode falar sobre efeito translativo? Pode. Só que o artigo 933 vai falar o quê? Quando o relator perceber, nesse momento aqui, que ele tem que falar sobre algo novo, o que ele tem que fazer, gente? O que ele tem que fazer? Tem que intimar as partes. E possibilitar com que as partes se manifestem em 5 dias. Porque vamos supor aqui, pegando o exemplo do efeito translativo. Ninguém de vocês falou sobre incompetência. Eu acho que vai ter que... a discussão é sobre incompetência. Falem sobre a possível incompetência absoluta em 5 dias. Ou aconteceu um fato novo. Olha, considerando o fato noticiado aqui, eu vou considerar esse fato para o julgamento. Se manifeste as partes sobre o fato novo. Então, isso está onde? Está no artigo 933 aqui. Para que ele exerça o efeito translativo, ele precisa do quê? Intimar as partes para que se manifeste. Porque senão ele pega as partes de surpresa. E ele pode falar de ofício, mas isso não significa que ele possa pegar as partes de surpresa. Tranquilo isso, gente? Fácil? Mais ou menos? No julgamento da apelação, se tiver divergência, tem que seguir o artigo 942. O que o artigo 942 diz? Ele fala assim, olha, se no julgamento da apelação tiver um voto divergente, para o julgamento e chamam novos 2 desembargadores ou mais 2 membros desse colegiado. Por quê? O colegiado tem 3 membros. Aí um votou de um jeito e outro votou de um outro jeito. Como a apelação é julgada só por 3 membros, o código coloca, quando tem 1 a 1, para e chama mais 2 para, não é que desempate, mas para que o debate fique maior e para que eles percebam se aquilo é algo sazonal, se é uma falsa maioria ou não. Então, o que o artigo 942 trouxe, que a gente vai chamar de técnica de julgamento não unânime da apelação. Quando tiver um julgamento por unanimidade significa o quê? 3 a 0. Você tem dúvida dele? Pode até estar errado, mas todo mundo errou junto. Né? Você vai recorrer para o Tribunal Superior, todo mundo errou junto. Mas se deu 2 a 1, você para e fala o quê? Julgamento suspenso. Na próxima sessão, vamos incluir mais 2 desembargadores, para que o debate seja ampliado, para que se verifique se o tribunal realmente pensa daquele jeito ou não. Se esse que aqui está como minoria, se ele, porventura, não pode ser o entendimento majoritário de um tribunal. Como assim, sem entendimento majoritário? Pode ser que seja o entendimento majoritário?
Só para dar um exemplo aqui para vocês. Vamos pensar que um tribunal tem 5 turmas iguais. Então, 5 turmas que tem 3 desembargadores. Tem quantos desembargadores que votam a mesma coisa? 5 vezes 3 dá 15. Vamos supor que esses 15, 13 pensam A, 2 pensam B, sobre a matéria X. Qual que é o entendimento do dominante? O A. O A. Só que no seu caso, por algum motivo, azar do destino, esses 2 desembargadores estão no mesmo órgão. Vamos supor que os 2 fazem parte da primeira Câmara. Então, quando cair a matéria X, quem vai ganhar? Quando cair a matéria X na primeira Câmara, que esses 2 fazem parte da primeira Câmara, qual matéria vai ganhar? O B. O B. Então, esse 2 é uma maioria? Na Câmara é, mas no Tribunal não. Então, qual que é o intuito do 942 quando na apelação pretende ampliar o colegiado quando tem divergência? Para verificar se é uma hipótese disso ou não. Porque se for uma falsa maioria, o que vai acontecer? Eu perderia, não perderia? Por um azar do destino, os únicos 2 que pensam bem estão juntos, então meu recurso teria 2-1 para que eu perdesse. Aí eu olharia para o lado e veria as outras 4 turmas julgando o quê? A. Então, o que o código fez? Quando tiver divergência, para e chama outros 2, para que se tenha um debate, para que pense não só naquela Câmara, mas de uma maneira, porque os outros 2 que virão, vêm dentre as outras turmas, as outras câmaras. E aí você amplia o debate para que tente minorar. Isso soluciona erros assim? Não, mas ao menos se debate realmente, tem que manter a divergência, não tem. Então a gente vai chamar isso de quê? Esse 942. Tem gente que chama de técnica do 942, ou colegiado ampliado, porque amplia o colegiado, ou técnica de julgamento não unânime. O que importa para a gente é saber o quê? Na apelação, quando tiver um julgamento 2-1, tem que fazer o quê? Encerra o julgamento? Não. Para o julgamento, chama mais 2. E ao chamar mais 2, se amplia esse debate. Quando julga esses 5, pode ter divergência? Pode, porque se ampliou o debate. Ah, ficou 4-1, ficou 3-2 para um lado, ficou 3-2 para o outro lado, aí tanto faz. Mas aí você, ao menos, notou que tem divergência aqui e ampliou esse debate e tentou fazer com que não tivesse erros ali e tudo mais. Tranquilo isso, gente? Ficou fácil? Mais ou menos? Vai caber da apelação, e em todas as apelações que forem 2-1, e vai caber no agravo de instrumento, quando julgar o mérito e for provido, e na ação rescisória, quando for procedente por 2-1. Na apelação cabe sempre, deu 2-1 para. No agravo e na ação rescisória, só em determinados casos. Mas aí está no código essas exceções. Para a gente fechar isso e começar a apelação, só para a gente fechar e começar a apelação, quando o recurso é julgado, quem perdeu o recurso tem os honorários majorados, que a gente vai chamar de honorários recursais. Vocês devem lembrar no semestre passado o que são honorários de sucumbência. Não lembram, gente? O que é honorários de sucumbência? Quando o juiz profere a sentença, quem perder tem que pagar honorários de 10 a 20%, não é isso? 10 a 20% do valor da causa. Sim, senhor. Então vamos supor que o juiz condenou ali, julgou procedente a ação e condenou o réu a pagar 10% de honorários. O réu recorre, perdeu o recurso. O que vai acontecer? O tribunal vai majorar isso. Então vamos supor que o juiz deu 10%. Ele vai levar, vamos supor, para 12%, que é o usual aqui, mas pode levar para 15% e tudo mais.
Sempre vai ter? Depende do recurso. Se o recurso for de uma decisão que não tem honorários antes, porque tem as decisões que não tem honorários, né? Por exemplo, uma tutela provisória, ela tem honorários? Logo no começo do processo, tem honorários? Não. Aí o agravo de instrumento dela vai ter os honorários? Também não. Mas todo recurso de uma decisão que tem honorários, saiu o resultado, vai ter o que a gente vai chamar de honorários recursais. O que são esses honorários recursais? A majoração dos honorários por causa do julgamento no recurso. Porque se o juiz deu 10 a 20% da petição inicial até a sentença, o relator, junto com o colegiado, vai aumentar, considerando o trabalho do segundo grau. Se for para o STJ, vai aumentar mais ainda. Se for para o STF, vai aumentar mais ainda. Vamos supor. O usual hoje é que se dê 10%, se recorrer mais 2%, se recorrer mais 2%, e assim vai. Né? Mas isso não é uma regra, é o usual. Se o juiz de primeiro grau der 20%, cabe honorários recursais? Aí não, porque ele já chegou no máximo. Né? Porque ele já tem o máximo aqui. Mas se não chegou no máximo, pode crescer aqui. Tranquilo isso, gente? Ordem dos processos nos tribunais ficou ok? Mais ou menos?